primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a Selic, ela é uma taxa de juros de curto prazo, né? Ela é uma taxa de juros que ela é ajustada para cima ou para baixo ao bel prazer das necessidades de política monetária, tendo em vista o nosso regime de metas de inflação. O que eu quero dizer com isso? Quando você vê uma taxa lá de 13,75%, 14%, 14,25% ao ano, 15% ao ano, no momento que você contrata essa taxa, você só efetivamente vai ter essa rentabilidade se a taxa Selic se mantiver naquele patamar por todo o período de investimento. Né? Da mesma maneira que ela pode, ao longo de, por exemplo, um horizonte de 12 meses, ela pode subir ainda mais e, consequentemente, se você tinha expectativa de conseguir uma rentabilidade de, sei lá, 13% ao ano, e ao final do período, lá bem no meio do caminho, ela acabou subindo para 15% ao ano e, consequentemente, de modo muito grosseiro, né, a conta não é exatamente essa, você teve uma rentabilidade média de 14%, o oposto também é verdadeiro. Né? Aí você vai dizer, mas isso aí em um ano é muito legal, beleza. Só que quando a gente investe em ações, a gente não investe por horizonte de um ano. Né? Eu espero, sinceramente, que essas 200 e poucas pessoas que estão nos acompanhando agora e todas as outras que vão assistir a esse vídeo posteriormente tenham a consciência de que o investimento que a gente realiza em bolsa de valores, né, essa aquisição de participações em empresas, que é o que, no fundo, representa adquirir ações, são investimentos que a gente faz e espera que maturem em um período muito mais longo do que isso. Investimento em ações é coisa para 5, 10, 15, 20 anos. Consequentemente, a gente tem que ter em mente o potencial de retorno total que a gente vai ter no investimento em ações ao longo de uma janela de tempo muito maior do que o período que provavelmente fosse possível oferir o rendimento da Selic, o rendimento da renda fixa nesse caso. Tá? Esse é o primeiro ponto. Existe uma diferença brutal de horizontes de investimento. Tá? Para fazer um comparativo, tá? Você pode comparar, por exemplo, o investimento na Selic, né, a, sei lá, 14%, 15% ao ano, com o investimento em um título de renda fixa longo. Digamos que você tenha lá uma NTN-B principal 2045, que esteja oferecendo IPCA mais 6% ao ano. Grosseiramente falando, IPCA mais 6, você vai ter ali uma inflação, se a gente imaginar que a meta de inflação vai continuar caindo, sei lá, você vai ter uma inflação de 3,25%, 3,50% ao ano, mais 6%, isso aí vai dar ali um pouco menos de 10% ao ano. Então a pergunta é, qual é o sentido de você fazer um investimento numa renda fixa longa, que te paga IPCA mais 6, versus fazer um investimento numa Selic, que te paga 14%, 15% ao ano? Todo mundo vai dizer, então eu vou sair de todos os títulos de renda fixa longos e vou só comprar Selic. O problema é que quando você faz isso, você corre o risco de reinvestimento de taxa de juros. Que o que é? Da mesma maneira que você não tem nenhuma certeza, né, muito pelo contrário, de que você vai ser capaz de continuar investindo seus fluxos ao longo do tempo naquele mesmo patamar que a taxa Selic, a taxa de curto prazo, te oferece. Enquanto que num título longo, você tem uma visibilidade da taxa que você vai ter em um longo período de tempo. Esse mesmo raciocínio, então, a gente transpõe para as ações. Tá? Quando você faz investimento, e aqui eu nem estou falando especificamente de dividendos ainda, veja bem, vou chegar lá. Mas o retorno total que você vai ter no investimento em ações, ele decorre basicamente do que você vai receber na forma de proventos, mais o potencial que você tem de ganho de capital associado à valorização das ações ao longo do tempo, assumindo que a empresa continue indo bem, crescendo lucros ao longo dos anos, etc. e tal. Esse retorno potencial, ele é substancialmente maior ao longo do tempo, para a maior parte dos casos, do que o nível atual da Selic. O grande problema que eu vejo é que as pessoas comparam a taxa que está sendo oferecida na renda fixa, com única e exclusivamente o dividend yield das empresas. Como se o único retorno que você fosse capaz de auferir quando você faz um investimento em ações fosse o dividendo que vai ser pago naquele período. Isso não é verdade. Quando você faz um investimento na renda fixa, né, assumindo que a gente está falando de renda fixa pós-fixada, que é o caso do CDI, o caso da Selic, todo o retorno que você vai oferir é aquele que está ali delimitado.
Quando você vai para o mundo das ações, ou mesmo quando você vai para o mundo das outras modalidades de renda fixa, para o indexado, para o pré-fixado, você tem outras componentes que acabam influindo no retorno. No caso das ações especificamente, você tem de um lado o dividendo e você tem do outro lado o potencial de valorização. Só que eu vou além, e aí a gente entra especificamente na seara dos investimentos em dividendos. Existe ainda por cima uma diferença substancial de retorno que você ofere ao longo do tempo em dois cenários distintos. De um lado você recebe os seus dividendos e você gasta tudo em, sei lá, Kit Kat nas lojas americanas, Chicabon, viagem, qualquer coisa. Do outro lado, você tem o cenário no qual você pega os proventos que você recebe e você os reinveste. Qual é a questão fundamental aqui? Digamos que você tenha, sei lá, uma ação que hoje está oferecendo um yield de 6%. Isso não é a mesma coisa que você receber de um cupom de renda fixa de 6% ao ano. Porque você pega aquele 6%, você reinveste nas mesmas ações. No exercício seguinte, no período seguinte, o volume de dividendos que você recebe não é mais sobre o número de ações que você tinha originalmente. É sobre o número de ações que você tinha após reinvestir os dividendos que você recebeu no período anterior. À medida que você vai repetindo esse período, esse ciclo, esse processo, isso cria um efeito de juros compostos que se traduz no quê? O yield on cost que você acaba tendo, ou seja, o tanto de dividendos que você vai receber sobre o valor que você investiu originalmente, ele se torna muito maior do que os 6% ao ano originais. E a isso a gente ainda soma o segundo fator que eu já mencionei, que se você imaginar que as empresas continuam indo bem ao longo do tempo, crescendo receita, crescendo lucros, e as ações se valorizem ao longo do tempo, mesmo que a gente não esteja falando de valorizações explosivas, sei lá, a ação cresce, os lucros da empresa crescem em uma média de 10% ao ano nominal, e a empresa se mantém ao mesmo múltiplo PL ao longo do tempo. Tá? Tipo, uma coisa super comportada. Isso se traduz ao longo do tempo numa segunda alavanca de valorização muito substancial. De forma que, assim, se você comprar uma ação que distribui a um yield de 6% e você reinvestir todos os proventos e essa ação, sei lá, valorizar 10% ao ano, na verdade você dobra o seu patrimônio em coisa de 5, 6 anos. E em prazos mais longos, isso é ainda mais brutal. Isso acaba se traduzindo em uma taxa interna de retorno para essa brincadeira toda, que é maior do que o nível atual da Selic e que você consegue fazer para períodos de 10, 20, 30 anos. Né? Ao passo que a Selic, amanhã, se o Brasil melhorar, a gente vai ter lá Copom começando a anunciar abaixo da taxa, etc e tal, e um belo dia, se Deus quiser, a gente volta para, sei lá, 6, 5, 4% ao ano.